A chegada de Joe Biden à Casa Branca pode impactar a política externa americana em muitas frentes. A principal delas, a relação com a China, que foi alvo de várias sanções na gestão de Donald Trump. Nós vamos tentar entender melhor como fica a situação, a relação entre as duas superpotências do mundo. E, para isso, convidamos o ex-embaixador do Brasil em Pequim, Luiz Augusto de Castro Neves. Muito obrigado pela entrevista. Gostaria de saber do senhor se a relação entre Estados Unidos e China mudará a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem e em que termos? Provavelmente haverá mudanças, digamos, processuais, negociais. Com o presidente Trump, a relação com a China era muito baseada em certa agressividade por parte do presidente norte-americano em relação à China, e na transformação, digamos assim, de uma política agressiva americana em relação à China. No entanto, a situação é muito diferente, por exemplo, do que havia durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria havia um jogo de soma zero, onde os ganhos de uma parte correspondiam a perdas de outro lado. Não havia entre Estados Unidos e União Soviética uma relação mais complexa, havia uma disputa, digamos assim, em torno da hegemonia mundial. Na relação com a China, há uma intensa colaboração entre os dois países. Estados Unidos e China têm o maior comércio bilateral do mundo. Os investimentos chineses nos Estados Unidos são importantes, os investimentos norte-americanos na China também são importantes. Portanto, é um enorme campo de cooperação. Evidentemente, a ação do Trump foi muito, digamos assim, voltada para a questão de manutenção da hegemonia mundial. A política do Make America Great Again reflete muito isso. É possível, ou é provável, talvez, que no governo Biden essa relação tenha uma ampliação da negociação entre os dois países com vistas a um status quo, um novo status quo. Embaixador, Luciana falando aqui, muito obrigada por estar com a gente aqui no Novo Dia. Essa mudança, essa possível ou provável mudança que o senhor fala agora, que é do Trump voltada para a hegemonia mundial e que agora pode ter essa mudança agora com o Joe Biden, ela pode influenciar também as relações de outros países, como a China, e isso a gente aqui no Brasil está bem de olho nesse ponto? Bom, é claro, os Estados Unidos e China hoje constituem as duas superpotências mundiais. Então, evidentemente, a negociação que houver entre os dois países certamente influenciará ou modulará de alguma maneira os demais países, a própria estrutura das relações internacionais. O Brasil tem uma relação intensa tanto com os Estados Unidos como com a China. Evidentemente, há uma série de disputas entre os dois países, sobretudo na área de alta tecnologia, e o que eu imagino que o Brasil não deva fazer é tomar parte nessa disputa entre os dois países. Quem fala com o senhor agora é Elisa, muito bom dia. Se melhorar essa relação, então, dos Estados Unidos com a China, para nós aqui brasileiros, aqui no Brasil, quais diferenças isso pode gerar? Pode mudar alguma coisa em relação ao Brasil? O Brasil, não, como eu já disse, não deveria tomar lado nessa questão entre Estados Unidos e China, que se resume, a disputa mais séria se resume ao setor de alta tecnologia, se resume a questões de tecnologia de informática, a 5G. Evidentemente, as escolhas que o Brasil fará nesse campo devem refletir, antes de mais nada, o interesse nacional e não a perspectiva de agradar um lado ou outro. Evidentemente que há um risco de, tomando uma decisão que beneficie mais um lado do que o outro, é possível que haja retaliações por parte daquele que foi preterido. Agora, o problema nosso é fazer uma análise custo-benefício e ver quais são as vantagens e desvantagens de um e de outro lado e optar pela opção que mais atenda ao interesse nacional. Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, ex-embaixador em Pequim, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Obrigado a vocês.